Então, amigos queridos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Como sempre, uma honra e um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho dos ensinamentos do Zohar, da Torá, da Kabbalah. Semana nós temos a porção de Hukat, tá bom? A porção de Hukat pode ser encontrada no livro de Números, né? Bamidbar, a partir do capítulo 19, verso 1, até o capítulo 22, verso 1 também, tá bom? Então, o nome da Parashá, Hukat, tá? Significa estatuto, regras, estatuto, ok? Então, vamos a um breve resumo do que a porção dessa semana fala, tá? O que a Torá fala na porção dessa semana. Então, primeira coisa que na porção de Hukat, Moshe, ele recebe do Criador o quê? As leis pertinentes à pará adumá, que é a vaca vermelha, a famosa porção da vaca vermelha. Da vaca vermelha? Isso. Vaca vermelha, cujas cinzas purificam uma pessoa que foi contaminada pelo contato com um defunto, com um corpo morto. Ok? Então, quando a pessoa ela entrava em contato com um corpo sem alma, né? Um corpo sem vida, um defunto, né? Ou um morto, essa pessoa ela teria que passar por um processo de purificação. E esse processo de purificação envolve o uso das cinzas dessa vaca vermelha, tá? Que, de novo, era um animal extremamente especial, um animal ímpar, único, devia ser uma vaca literalmente toda avermelhada. Essa vaca, então, ela não podia ter nenhum pelo branco ou de alguma outra cor que não exclusivamente vermelho. Ela passava por um processo, ela era sacrificada, ela era queimada. Dessa queima, né, virava cinza, e essa cinza era misturada, então, com uma água especial, outros ingredientes, e essa água era aspergida, então, sobre a pessoa que estava impura, que estava, né, com essa energia de morte sobre ela e tudo mais. Então, após 40 anos de jornada pelo deserto, o povo de Israel chega a um lugar chamado Deserto de Zin, ok? E nesse lugar, Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu, ela sai do mundo físico, ela morre. E junto com a saída da alma da irmã de Moshe, Miriam, o que ocorre é que o poço de água que acompanhava os israelitas durante a jornada no deserto, ele desaparece, ele some. Então, é dito que, pelo mérito de Miriam, enquanto ela estava entre os israelitas, um poço de água seguia os filhos de Israel durante sua jornada no deserto. Mas no momento em que Miriam ela sai desse mundo físico, então esse poço desaparece, esse poço já não acompanha mais os israelitas. E por essa razão, o povo começa a sofrer com falta de água, começa a ter sede. E aqui nós vemos o famoso episódio onde Hashem diz a Moshe falar com a rocha e ordená-la dar água. Só que aí Moshe é dito que ele fica um pouco reativo, ele fica irritado por causa da rebeldia dos israelitas, e ao invés de falar com a pedra, ele então bate na pedra, a água jorra, só que aí então Moisés ele é informado por Hashem que nem ele, nem Aaron iriam entrar na Terra Prometida. E sobre isso existem várias discussões, sabe? Por que Aaron acabou sendo punido também junto com Moisés por isso, sendo que ele não fez nada? Quem fez foi Moshe, que bateu na pedra em vez de falar, mas por que Aaron ele também foi punido? Então, tem vários ensinamentos relacionados a isso. A gente já teve, inclusive, a oportunidade de aprender sobre isso em aulas passadas, né, dos outros anos e tudo mais. Então, não vou me atentar a esse ponto especificamente, a gente vai focar em outro aspecto, tá bom, da aula de hoje. Muito bem. Nessa porção, nós vemos que não apenas que Miriam morre, mas Aaron também. Aaron morre. Na leitura da porção de semana, é dito sobre a morte de Aaron, além da morte de Miriam, também a morte de Aaron. Aaron, então, ele morre em
Or Ahar, tá? E a Torá fala que ele, então, é sucedido como sumo sacerdote pelo filho dele, Elazar. A porção continua contando para a gente sobre as serpentes venenosas que atacam o acampamento de Israel após mais um evento de descontentamento, em que o povo começa a falar contra Moisés, começa a falar contra o Hashem, e aí, por essa razão, essas serpentes aparecem, serpentes venenosas, e elas começam a atacar o povo. E então Hashem diz a Moshe para que ele coloque uma serpente de bronze sobre uma haste alta, e todos aqueles que olhavam eram curados. É uma coisa curiosa, porque nós vemos que o Criador fala sobre esse problema de criar imagens e etc. e tal. No entanto, aqui é dada essa ordem para que o Moisés pegue, então, essa serpente de bronze, né, feita de bronze, colocar sobre uma haste alta, né, e tudo mais. E aqueles que olhavam, então, eram curados do mal que foi trazido aí por essas serpentes que atacaram o povo e tudo mais. Ok? E aí, então, é dito que, ainda na porção dessa semana, que o povo canta uma canção e honra o poço milagroso, né, que forneceu água para eles no deserto por tanto tempo e tudo mais, pelo mérito, de novo, da irmã de Moisés, a Miriam. A porção, ela finaliza dizendo que Moshe lidera o povo em batalhas contra os reis emoritas, Sihon e Og, que procuram impedir a passagem de Israel através do seu território. E conquista, então, suas terras, que ficam a leste do rio Iardém, né, que é o rio Jordão. E esse é o resumo da porção dessa semana, tá? Aqueles de vocês, de novo, que quiserem fazer a leitura literal, vocês encontram, né, na lei de Moshe, no Tanar. Eu altamente recomendo que vocês, ao longo da semana, façam a leitura da porção e tudo mais. É sempre um insight importante que vocês podem obter por meio do estudo, através do estudo e tudo mais. Então, uma primeira reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, amigos, é que essa porção, essa paraxá, ela representa, não por acaso, a jornada completa de uma alma. A jornada de uma alma. Como assim? Então, desde o confronto, né, com a morte, que nós lemos que está relacionado com a vaca vermelha, né? Quem tinha que fazer uso das cinzas da vaca vermelha? A pessoa que tivesse contato com uma pessoa, né, com um defunto, com um corpo morto. Essa pessoa, ela adquiria uma certa impureza, então ela tinha que passar por esse processo de purificação que envolve as cinzas dessa pará do mar, dessa vaca vermelha. Ok? Então, a porção fala dessa questão, e aqui a gente lê sobre a morte. Aí depois, a porção da semana fala sobre a morte tanto de Miriam quanto de Arão, os irmãos de Moshe Rabbeinu. Então, a porção da semana começa falando sobre morte, né? No relato do uso das cinzas da vaca vermelha. Depois a porção fala de novo sobre morte, conectando com Miriam. Depois fala sobre a morte de Arão. Fala sobre as batalhas, né? Sobre os povos negativos de Sihon e Og. De novo, um confronto, guerra, morte. Agora, cada ponto desse, cada etapa, por assim dizer, dessa jornada dos israelitas, por todos esses diferentes tópicos, né? O uso da vaca vermelha, a morte de Miriam, a morte de Arão, a guerra contra os povos inimigos de Israel, né? Que infelizmente acaba envolvendo também morte e tudo mais. O que na verdade está querendo dizer para a gente? A gente precisa lembrar que o nome da porção da semana é Hukat. E o que significa Hukat? Hukat significa estatuto, regras, mandamentos. Tá? E o que isso... Como que o nome da porção dessa semana, estatutos, se relaciona com essa jornada, com esse monte de eventos aparentemente
ruins, né? Está falando de morte e tudo mais. Qual que é a relação? Então, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, na sua obra Mesilat Yesharim, Caminho do Justo, nos lembra que essa jornada, na verdade, está relacionado com diferentes níveis de Zerihut, tá? Zehirut. O que é Zehirut? Então, Zehirut significa cuidado, tá? E não apenas cuidado, mas também Zerizut, que significa zelo. Então, a porção de Hukat, na verdade, ela está ligada e ela está conectada com zelo e cuidado espiritual. As duas coisas. Essa, vamos dizer assim, esse é o ensinamento por trás da porção dessa semana. Tá? Lembrando, Hukat significa estatuto, regra. E de acordo com o grande Moshe Chaim Luzzatto, a ideia de Hukat, de estatuto, está intimamente conectado com zelo espiritual e cuidado espiritual, tá? Agora, então, vamos tentar destrinchar ainda mais essa ideia, esse conceito, aprendendo diretamente do Zohar, tá bom? Então, eu separei 2 versos aqui do Zohar para a gente poder verificar. Vou colocar aqui na tela, vou fazer a leitura em aramaico para a gente conectar com a energia, tá bom? E depois a gente vê a tradução. Então, o Zohar, o primeiro verso do Zohar, da porção dessa semana de Hukat, fala assim, ó. Vai daber Hashem el Moshe, ve'el Aaron lemor. Zot Hukat a Torá, Asher tzivá, Hashem lemor vegomer. É o primeiro verso da porção dessa semana. Tzivá Hashem lemor vegomer. Rabbi Yossi patach. וזאת התורה אשר שן משה לפני בני ישראל. Essa aqui é uma frase que nós dizemos sempre quando nós abrimos a arca, onde está a Torá, durante os momentos que precedem a leitura da Torá. A gente fala, וזאת התורה אשר שן משה לפני בני ישראל. A gente fala essas palavras antes de, no momento que a gente abre a arca e tudo mais. Tarazei, milim de oraita, kadishin inun, ilaim inun, metikin inun, kama dechtiv, anechembadim, mizachav umipaz, rav umetukin, midavash vegomer. Ma deishit dal beoraita, kulchul kayem kol yuma al Torah de Sinai, vekabil oraita. Adaud dechtiv. חיון הזה נהייתם לאן ואן וכמוה חבריין. Tá bom. Tradução. O que o Zohar está falando aqui? Então, o Zohar diz assim, agora em português, tá? E Hashem falou a Moisés e Arão dizendo, este é o estatuto, Zot HaHukat, tá? Zot Hukat. Estes são os estatutos da Torá que Hashem ordenou. Então, o Criador falou para Moisés dizendo, estes são os estatutos da Torá que o Criador ordenou. O Zohar continua e fala assim, Rabbi Yossi, um grande sábio, abriu a discussão dizendo, e esta é a Torá que Moshe colocou diante dos filhos de Israel, que é exatamente esse verso que nós falamos quando a gente então abre a arca sagrada onde a Torá está. Vezot a Torá asher sa Moshe. Essa é a Torá, Vezot a Torá, Asher sa Moshe. Essa é a Torá que Moshe, Lifnei Bnei Israel, colocou diante dos filhos de Israel. Rabbi Yossi falou essa frase. Vem e veja, o Zohar continua. As palavras da Torá são santas, elevadas e doces, como está escrito. Mais desejáveis são elas do que o ouro, e muito ouro fino, mais doce também do que o mel. Isso é o Salmo 19, verso 11. E aí o Zohar continua. É como se quem estuda a Torá ficasse todos os dias no Monte Sinai e recebesse a Torá. Isso é o que significa, hoje vocês se tornarão um povo. E os amigos, né, os alunos do Rabbi Shimon Bar Yochai, já explicaram sobre isso.
Então, esse é o Zohar, é o primeiro verso do Zohar da porção dessa semana. Ele diz isso pra gente. Então, vamos entender melhor. Hukat, a palavra Hukat, que é traduzida como estatuto, ela vem da raiz lerkok, tá? Lerkok. E o que significa? A palavra, ela pode ser traduzida como estatuto, tá? Só que, na verdade, Hukat, ela vem desse verbo, vem desse shoresh, que é lerkok, que significa esculpir, significa gravar. Então, vejam só que interessante. Hukat significa estatuto, é traduzido normalmente como estatuto, só que a raiz dessa palavra, tá? Verbo dessa palavra, se a gente for pensar, na verdade, significa gravar, esculpir. Imagina que você tem uma pedra e aí você esculpe na pedra, né? Você faz você esculpe, você remove, né? Você tira algo para deixar gravado alguma coisa ali naquela pedra. Essa é a ideia, tá? Gravar, esculpir, Hukat, porção dessa semana, então, na verdade, está dizendo para a gente algo relacionado a você gravar alguma coisa em algo. Agora, cabe a nós entender, gravar o quê no quê? Então, qual é a diferença, amigos, entre você estudar algo de maneira intelectual e que não, né, penetra, não fica gravado, ok? Verdadeiramente nos nossos corações, e não está, como consequência, né, afetando o meu comportamento, porque, veja, para que uma mudança de comportamento ocorra, algo tem que ser gravado na gente. Tá? Então, a pergunta é, qual que é a diferença entre você estudar a Torá, estudar Kabbalah, tá? De maneira intelectual, mas que não penetra verdadeiramente nos nossos corações e, como consequência, não afeta o nosso comportamento, versus quando a gente realmente é afetado em um nível profundo, em um nível central. A diferença é o quê? Hukat. É justamente esse nível de, não sei nem se existe essa palavra, engravamento. Engravamento, não sei se existe, eu estou falando aqui. Essa é a ideia de você realmente ter esse ensinamento gravado em você. Gravado em você, esculpido no seu coração. A pessoa ela pode passar a vida inteira estudando, mas se o ensinamento não é esculpido no coração dessa pessoa, ela não vai ter uma mudança significativa, ela não vai ter uma verdadeira mudança. A menos que o ensinamento seja gravado no coração dessa pessoa, a pessoa ela não vai mudar, ela pode até mudar superficialmente, mas fundamentalmente, essencialmente, ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Então, com isso a gente começa a entender o que essa porção, né, da Torá dessa semana quer ensinar para a gente. Então, qual que é o propósito do nosso estudo? Por que a gente está aqui hoje? Isso tem que ficar muito claro. O propósito do estudo do Zohar, o propósito do estudo da Torá, da Kabbalah, o propósito do uso das ferramentas espirituais que nós temos, não é apenas reter informação, não é apenas você ter uma compreensão de nível intelectual, memória, lembrar de informações, você é inteligente, agora você sabe mais Torá do que antes. Não é isso. O propósito do estudo de Torá, de Kabbalah, não é exclusivamente esse, você se tornar uma pessoa mais inteligente, intelectualmente compreensiva, que entende, tem ali a sua memória, consegue lembrar os ensinamentos de cor e salteado, tem ali os versos bíblicos decorados e você consegue evocar eles sempre quando é conveniente, etc. e tal. Não é isso. Qual que é o propósito? É gravar, é hukat, é gravar no nosso DNA espiritual, se eu posso dizer dessa forma, gravar no nosso DNA espiritual e, como consequência, óbvio, no nosso DNA físico também, porque uma coisa precede a outra, tá? Então, essa gravação
ela não é só num nível espiritual, ela começa num nível espiritual, mas ela também acaba acontecendo no nível físico. Então, ela é esculpida dentro de nós, espiritualmente e também fisicamente. A gente esculpe a própria luz do Criador em nós. A gente esculpe a luz do Criador na nossa alma, no nosso coração. Esse é o propósito do estudo. A gente tem que pegar o conteúdo do nosso estudo e gravar isso, esculpir isso na nossa alma. Agora, é isso que a Torá significa. A gente não está aqui exclusivamente para ficar lembrando de informações. A gente está aqui para fazer transformação, para mudar o nosso ser, para mudar quem a gente é. O propósito do estudo é transformação. A gente precisa lembrar isso constantemente. Por que eu estudo Torá? Para me transformar. Por que eu estudo Bíblia? Por que eu estudo Torá? Por que eu estudo Zohar? Para me transformar. Esse é o nosso objetivo. Transformação. É assim que a gente vai realmente chegar onde a gente tem que chegar. Da melhor forma possível. E quando a gente fala de transformação, a gente está falando de que tipo de transformação? Ora, a tendência natural do corpo é o quê? É o egoísmo, é o ego, é o desejo de querer somente para si próprio. Então, o propósito do estudo, o propósito da prática é verdadeiramente transformar essa consciência do corpo, essa consciência do ego, para que então, gradualmente, ela se torne o quê? Uma consciência mais doadora, de compartilhar, mais compassivo, mais misericordioso, mais amoroso, menos julgador. Essa é a transformação. Essa é a grande mudança, essa é a grande transformação que a gente precisa ter o desejo de obter por meio do nosso estudo. Então, de novo, por que a gente estuda? Não é para ficar mais inteligente, não é para saber de cor toda a Torá. É legal, é bacana, mas o propósito mais elevado do estudo precisa ser essa transformação. Sair dessa consciência reativa, egoísta, da má inclinação, do Yetzer Hará, e passar para uma consciência mais doadora, de compartilhar, de amor incondicional. Então, essa semana é sobre mudar a minha natureza em um nível de semente. Essa semana é sobre mudanças, é sobre transformação. É sobre gravar na minha alma a luz da Torá. Não só ficar inteligente. Tem um ensinamento do Hofetz Haim que ele diz assim, ele fala, uma pessoa não consegue verdadeiramente compreender as palavras da Torá a menos que essa pessoa tropece nessas palavras. E esse é o termo, tropeçar. Agora, o que significa? Normalmente, quando a gente pensa em tropeço, a gente precisa associar isso com o quê? Com erro. Tropeço, erro, queda, errar, ok? Então, o erro, diferente do que grandes pensadores contemporâneos e muitas pessoas acham, o erro e a queda são partes essenciais desse processo de gravação espiritual. Aqui está o segredo. A gente precisa errar mais, porque é errando mais que a gente vai gravar espiritualmente o nosso DNA com a luz do Criador. Como assim, Yosef? Você está falando que eu tenho que cometer mais erros? Sim e não. Tá bom? Antes que você comece a fazer um monte de coisa errada por aí, botar a culpa em mim. Tá bom? A ideia é a gente não ter medo do erro, não ter medo de cometer erros, saber que durante a nossa jornada a gente vai cair, a gente não vai acertar sempre. Embora a gente queira acertar sempre, tá? Não vai acontecer. Infelizmente, a gente não tem uma visão completa, a gente não tem uma visão inteira da figura maior. A gente só vê uma parte, a gente só vê um fragmento. Só que a gente precisa entender que os nossos erros, eles, na verdade, eventualmente vão apontar, eles vão servir para apontar o caminho certo. É sobre isso.
essa é a ideia. Então, quando o Hafetz Haim ele fala, uma pessoa não consegue compreender as palavras da Torá, a menos que tropece nelas, é isso que ele quer dizer, que o erro e a queda são partes, na verdade, essenciais do nosso processo de gravação espiritual. Né? Até porque a pessoa que faz techuvá, ou seja, a pessoa que retorna à luz do Criador depois de uma queda, muitas vezes, amigos, ela atinge níveis muito elevados de conexão espiritual que muitas vezes nem os mais elevados conseguem alcançar. A pessoa que nunca pecou, às vezes não tem condições, não consegue alcançar o nível de espiritualidade e conexão que uma pessoa que caiu, que errou, aprendeu com o erro e superou esse erro. A luz que essa pessoa revela, o nível de conexão espiritual que esse indivíduo alcança, na grande maioria das vezes, não pode ser alcançado por uma pessoa que nunca erra. Então, a ideia é que a gente tem que buscar sempre fazer o nosso melhor. Evitar ao máximo cometer erros, principalmente erros propositais. Tá? E eu quero deixar isso realmente muito claro. Você nunca pode usar a techuvá como justificativa para você cometer um erro. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer isso daqui, depois eu me arrependo e está tudo certo. Não está tudo certo. Na verdade, o arrependimento ele se torna completamente inválido se a pessoa age dessa forma. Ok? Então, a gente precisa buscar fazer tudo da melhor forma possível. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que é muito provável que a gente vai que a gente vai pisar na bola, que a gente vai errar. É tipo assim, eu tenho um trabalho para fazer, eu vou fazer o meu melhor, e eu vou realmente fazer tudo ao meu alcance para entregar da melhor forma possível. Só que, desde já, eu entendo que as chances de eu errar nisso existem. E tá tudo certo, tudo bem. Eu não vou me martirizar por isso. Não vou sofrer de forma antecipada. Vou fazer o meu melhor. É possível que dê errado? É possível. Mas tudo bem, porque eu vou aprender com o erro. Se eventualmente sair errado, eu vou aprender como não fazer. E aí vou fazer o certo. Então, um exercício prático aqui em relação a isso. Antes da sua meditação diária, do seu estudo diário, que eu sei que você faz como aluno de Torá, eu sei que todo dia você reserva ali um tempinho para poder meditar um pouco nas palavras da Torá, estudar um pouquinho de Torá. Então, antes desse estudo, tá? Tenha a intenção, sabe, que as palavras desse estudo que eu estou realizando agora não fiquem apenas na minha mente, mas sejam gravadas na minha alma, transformando, sabe, as minhas características, transformando e refinando as minhas emoções, as minhas midot, elevando dessa forma a minha alma a níveis cada vez maiores. Então, sempre antes de você se engajar num estudo de Torá, como esse que a gente está fazendo agora, vale a pena a gente meditar nesse tipo de coisa. O que eu estou estudando aqui, eu não quero só reter intelectualmente, eu não quero só reter na minha mente, eu não quero simplesmente que isso me torne uma pessoa mais esperta. Vai te tornar mais esperto, mas não é isso, não é só isso que eu quero. Eu quero que esses ensinamentos realmente sejam gravados na minha essência, sejam gravados no meu coração. Porque por meio dessa gravação, né, Hukat, verdadeiramente eu vou conseguir realizar a minha transformação pessoal. Eu vou conseguir mudar a minha má inclinação. Eu vou conseguir diminuir o meu ego. E é isso que eventualmente nos aproxima cada vez mais do bom Hashem. Então, esse foi o primeiro tópico. Segundo tópico, vamos lá. Eu vou começar lendo o segundo Zohar, que eu separei aqui para vocês, tá bom? Também da porção dessa semana. Só que agora a gente vai do verso 1 direto para o verso 23, tá? Que diz assim: Aí para, Keivan deit aveid efer, vaei le mishdein beim et eretz,
ve'azov, ushni tolat, ve'chamilehin itmaru, ve'asaf ish taor, ve'lo kadosh, ve'iniach mechutz למחנה, במקום טהור וחם טהור למקרה, אלא למין סיטרא דנסאב בכד meitá. Tá bom. Então, o que o professor leu aqui, traduzindo? Assim, tá? O que o Zohar falou aqui pra gente? Vamos lá. Assim que essa vaca se transforma em cinzas, né? Aqui é uma referência à vaca vermelha, há uma exigência de lançar nela madeira de cedro, ou seja, deveria se lançar madeira de cedro, né, misturar madeira de cedro nessas cinzas, e ísopo, e escarlate. A gente já vai entender o que é isso. E um homem que está limpo deve recolher, e não um homem santo, e colocá-las fora do acampamento em um lugar limpo, uma vez que nada é chamado de limpo, exceto do aspecto de que ele foi primeiro impuro. Então, vamos entender o que o Zohar está querendo dizer para a gente aqui. Existe uma diferença, amigos, entre a pessoa que é santa e a pessoa que é pura. Né? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, tá? Só que existe uma diferença. E hoje a gente vai aprender qual que é a diferença entre uma pessoa santa e uma pessoa pura, tá? E é muito importante que a gente entenda isso. Então, a pessoa que é santa, tá? É uma pessoa que sempre foi santa. Ok? Kadosh. Então, a gente entende o quê? Que a nossa alma, ela pode ser santa nos mundos superiores, tá? Só que nesse mundo, a gente não deve ficar preocupados de forma demasiada, eu diria, em querer ser santos, tá? Porque o processo pelo qual cada indivíduo passa nesse mundo, de novo, é de transformação de impuro para puro, de contaminado para são, para curado. Ok? Porque, veja, no último Shabbat, na aula de Hassidut, foi muito interessante, porque a gente falou exatamente sobre essa ideia. E talvez eu trazendo um pouco isso aqui, fique mais claro para você. O grande sábio lá da sinagoga, o Rabino Shalom, ele pontuou, né, fazendo ali a leitura dos ensinamentos da Hassidut, né, e tal, que a santidade, ela é alcançada quando a pessoa, ela literalmente, ela dedica a maior parte do tempo dela focada no estudo de Guemará, ou seja, focada no estudo do Talmud. A pessoa que dedica a maior parte da vida dela a esse tipo de estudo é uma pessoa que eventualmente pode vir a se tornar uma pessoa santa se ela estuda o Shulchan Aruch, tá? Mais especificamente falando, e pratica o que está escrito no Shulchan Aruch. Essa pessoa, ela tem potencial de verdadeiramente se tornar uma pessoa santa. Tá? Então, vocês podem imaginar o quão isso pode ser difícil para nós. Né? Eu tenho certeza que nem todo mundo, e eu me incluo, tem tempo hábil de não apenas estudar Shulchan Aruch, que é o código da lei judaica, ok? Na sua completude, e não apenas estudar, mas praticar tudo que está escrito lá no Shulchan Aruch. Tá? Eu não consigo nem praticar o Kitsur Shulchan Aruch, que é o Shulchan Aruch resumido. Eu tenho esse livro aqui. São, na verdade, 2 volumes dessa lapa. Ok? Com um monte de coisa, com um monte de regra e tal do dia a dia que uma pessoa deve fazer. Ok? A gente se esforça, a gente tenta, mas é realmente algo muito difícil. Então,
não é que seja uma coisa errada de se fazer, não é isso que eu estou falando. Só que talvez seja muito mais produtivo, achei a palavra, a pessoa buscar purificar-se, ou seja, sair de um estado de impureza para um estado de pureza, do que sair de um lugar de não santidade para santidade, ok? Na nossa geração, ser santo é muito, 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 muito difícil. Muito, muito, muito mesmo. Não é tarefa simples, não é tarefa fácil. Ok? Agora, sair de um estado de impureza para um estado de pureza, aí já é outra conversa. Já é algo que não é tão impossível assim de ser alcançado por cada um de nós. Porque, de novo, quando a gente fala de impureza para pureza, a gente está falando do quê? Daquela transformação que a gente falou anteriormente, de sair de um estado de egoísmo para um estado de doação. Sair de um lugar de querer tudo somente para mim mesmo, para um lugar de querer receber para compartilhar. Então, a Torá e o Zohar nos explicam sobre o conceito, que é um conceito antigo, né? Eles pegavam as cinzas dessa vaca vermelha, adicionava a essas cinzas essa madeira de cedro, o ísopo, esse escarlate, tá? Escarlate é um tipo de coisa, tá? Que era misturado ali e tal, e era usado para purificar o impuro, deixar o impuro puro. O impuro estava impuro por quê? Porque se conectou com um morto, tá? A gente pode entender isso, sabe como, amigos? A gente pode entender isso que toda vez que você age de acordo com o seu ego, você está se conectando com energia de morte. Você está se conectando com energia de morte e logo você está se tornando impuro. Quando você é egoísta, quando você faz tudo pensando somente em si mesmo, ok? Você está se conectando com essa energia de morte. E isso torna a pessoa impura. Você pode entender dessa maneira. É prático. É prático. E se no seu meio você está envolvido, né, com outras pessoas que também são egoístas, você tem que entender, você está num estado de impureza espiritual. Então, essa mistura da vaca vermelha, da madeira de cedro, do ísopo e desse escarlate, viabilizava esse processo de purificação do impuro, daquele que havia tido contato com o morto. Então, vamos entender esses três elementos. Primeiro, o Etz Eretz, a madeira de cedro. Tá? O que ela representa? Ela representa o aspecto elevado. Ela representa a nossa tendência a elevado no sentido de ego, de orgulho e etc. Tá? Então, a gente joga isso na cinza da vaca vermelha. Essa tendência de sermos orgulhosos, de termos o nosso ego inflado, achar que nós somos as pessoas mais importantes do universo e que todo mundo deve favor para a gente. Joga isso na cinza da vaca vermelha. Essa é a primeira coisa. O Ezov, o que é o Ezov? É esse ísopo, tá? O que ele representa? O oposto representa o quê? Humildade, a navá, que é necessário para a purificação. Então, aqui, a gente está aprendendo algo muito importante. O que nos ajuda nesse processo de impuro rumo ao puro? Humildade. Anavá. Anavá significa humildade, você buscar ser uma pessoa mais humilde. Isso é pré-requisito para que você saia de um estado de impureza e entre num estado de pureza. Então, esse ísopo representa esse aspecto de humildade, tá? E o terceiro é esse escarlate,
é chamado de Shani Tolat, tá? Basicamente, amigos, é um fio vermelho, e esse fio vermelho representa julgamento, tá? Que deve ser refinado. Então, você tem esses três elementos. Você tem o orgulho, que precisa ser transformado. Você tem a humildade, que precisa ser buscada. E você precisa refinar o seu julgamento, que normalmente significa o quê? Significa você trazer um pouco de misericórdia. Trazer misericórdia para o julgamento. Ou, em outras palavras, adoçar o julgamento. Tá? Então, com isso em mente, qual que é o caminho? Qual que é o verdadeiro caminho para uma transformação? Para uma verdadeira e real transformação? Então, a lição número 1. A maneira que nós temos de se elevar é, de novo, transformando o impuro em puro, tá? Então, é realmente importante que nós identifiquemos diariamente as áreas onde a gente está impuro, onde a gente está sujo com o ego, tá? Porque é identificar isso que vai permitir que eu eleve a minha consciência para um próximo patamar, para um próximo nível. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente está falando de transformação, tá? Como que eu posso me certificar que eu estou num caminho de transformação? Primeira coisa, transformando o impuro para o puro. Aonde na minha vida eu estou impuro? Aonde eu estou sujo com o meu ego? Em qual área da minha vida o ego, eu identifico e eu sei que o ego está pegando? Primeira coisa. Segunda coisa, esse aqui é mais difícil. É transformar esse ego que foi identificado em nulo, em nada. É realmente tentar se livrar dele. É fácil? Não é. Eu sei disso. Não é. Mas o quão mais a gente se esforça para fazer isso, mais luz a gente revela nesse processo. Então, tem que ficar claro que você não se purifica porque você obteve entendimento intelectual, tá? Porque isso não é suficiente. O que você precisa é sacrificar o aspecto do seu ego. Ok? Qual é? Você tem que perguntar, qual é o ego que você sacrifica? Aonde você se permite, muitas vezes, ser ali vulnerável? Qual foi a última vez que você pediu desculpa para alguém? Mesmo não estando 100% errado. Qual foi a última vez? Né? Imagina, você fala uma coisa para uma pessoa e a última coisa era ofender essa pessoa. Só que, às vezes, a pessoa está ali com um filtro, a pessoa está passando por um momento na vida dela, e quando ela ouve suas palavras, ela entende como uma ofensa. Você, literalmente, quando você falou aquelas palavras, a última coisa que você pensou e que você queria era ofender aquela pessoa. Só que porque a pessoa estava passando por um determinado momento, numa determinada situação, estava com o filtro dela ali um pouco, sei lá, deturpado e tal, ela entende essas palavras que você disse como uma ofensa e fica chateada, fica magoada, chora e reclama e não sei o que, e você fica sem entender absolutamente nada. Você não entende nada. Então, assim, poxa, mas o que eu fiz? E mesmo assim você pede desculpa. Qual foi a última vez que você fez isso? Porque pedir desculpa, muitas vezes, está, quase sempre, está muito conectado com o nosso ego. A gente nunca acha que está errado. A gente nunca acha que fez alguma coisa errada. A gente sempre acha que está sempre acertando. Só que lembra, a gente vai errar. Ah, mas eu não errei, eu falei, eu tenho culpa que ele entendeu errado. Né? Tem meme que aí hoje em dia que fala, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Né? Isso é muito fácil. Desculpa falar, mas isso é fácil. Tenho certeza que se você tivesse na pele da outra pessoa, você talvez não iria falar o que você falou, mas mesmo assim você falou. E ainda que talvez você não tenha culpa de fato, existe uma força
que impede você de pedir desculpa, mesmo você não estando errado. Quer dizer, aí mesmo que eu não vou pedir desculpa. Por que eu vou pedir desculpa se eu não fiz nada errado? Não faz sentido nenhum, né? Diz o ego. Até quando a gente está acertando, amigos, a gente está errando. Em outras palavras. Até quando a gente acha que está fazendo tudo certo, a gente muito provavelmente está fazendo errado. Eu tô aqui dando essa aula para vocês, tá? E aqui eu acho que eu estou fazendo tudo certo. Eu estou dando uma aula certa, eu estou ensinando certo. É muito possível que eu esteja ensinando tudo errado. É muito possível. Talvez não é nada disso que eu tenho que estar falando aqui. Talvez eu devesse estar falando sobre outra coisa. Talvez eu devesse pegar todo esse plano de aula que eu fiz aqui e não usar nada dele. Muito provável, inclusive. Porque quem sou eu para achar que eu posso, de fato, ensinar alguma coisa boa para alguém? Vocês entendem o que eu estou falando? É importante a gente realmente chegar nesse entendimento, chegar nesse lugar. Porque a última coisa que o meu ego quer é admitir que talvez eu esteja fazendo tudo errado agora. E nada é certo. Mas esse reconhecimento, o reconhecimento autêntico, de que, ainda que eu esteja me esforçando para fazer o meu melhor, é muito possível que eu esteja errando, é que acaba diminuindo a influência do meu oponente sobre mim. A gente falou sobre isso na porção da semana passada. E é muito interessante, amigos, a gente vê que na porção da semana passada, na porção dessa semana, provavelmente na próxima porção, a gente permaneça sondando ali, rodeando o mesmo conceito, de que para vencer o nosso oponente, a gente precisa expor ele. A gente precisa trazer luz para essa escuridão, revelar o nosso oponente. O melhor dos mundos é o quê? É eu, sei lá, cair na ilusão de que tudo que eu estou falando aqui está certo, está 100% certo, e eu sou um gênio, e eu sou um tzadik, e eu sou a pessoa que tem o maior entendimento de Torá dos últimos milênios, e que vocês são os meus alunos, e que vocês têm que fazer tudo que eu estou falando aqui, porque eu estou falando a coisa certa, né? E aí, então, todo mundo tem que me respeitar por isso, todo mundo tem que me honrar por isso, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo. Ego, 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 ego. Tem que chegar nesse momento e falar, não, olha, é muito possível que eu esteja viajando na maionese. E vocês que estão me ouvindo, olha, não tome como certo o que eu estou falando aqui. Faça a sua pesquisa. Pega o que eu estou falando aqui e estuda durante a semana para ver se realmente o que eu estou falando aqui faz algum sentido ou não. E se não fizer sentido, vem e me fala, olha, você não falou tão bem assim na aula, você falou assim assado, na verdade não é bem por aí. Eu estudei, eu vi que não é bem assim. Estou entendendo o que eu estou falando? É só quando a gente realmente reconhece que existe um aspecto do nosso ego envolvido nas coisas que a gente realiza, é que a gente não só se protege contra a negatividade, mas a gente verdadeiramente traz mais luz divina para a nossa vida. E a verdadeira transformação acontece. A verdadeira transformação acontece quando a gente identifica o nosso ego, quando a gente traz luz para essa escuridão. Por isso que essa mentalidade, sabe? Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou buscando fazer o certo aqui, nesse momento, dando essa aula. Só que é possível, é muito possível que eu esteja fazendo alguma coisa errada também. Eu não sou santo, mas eu quero me purificar, mas eu quero ser uma pessoa pura. Eu não quero ser falso. Eu não quero ser uma pessoa 100% egoísta. Eu não quero viver numa realidade em que o meu ego tem domínio sobre mim. Né? E qual é a evidência de que o ego está em domínio completo? Eu estou fazendo tudo certo, eu não erro nunca. Eu sou o melhor. Ninguém é tão bom quanto eu. As pessoas são todas inferiores. Orgulho, tá vendo? Orgulho, ego. Quando você considera, quando você adiciona essa linha,
olha, eu penso isso, mas eu posso estar errado. Eu não sou o dono da verdade. Só o fato de você adicionar essa linha ao seu discurso, você transforma esse aspecto de impuro num aspecto de pureza. Porque você trouxe à tona, você trouxe à superfície um aspecto do ego que muito provavelmente estava oculto. Olha, eu acho que é assim, eu acho que é assado e tal. As evidências mostram que talvez seja assim, mas olha, ainda assim, eu posso estar completamente equivocado. Eu posso estar errado. E me perdoa, se realmente eu tiver, não é que eu queria estar errado, eu queria estar certo, mas eu sou falho, eu não sou perfeito ainda. Eu estou trabalhando nisso. Ok. Tá entendendo o que eu estou falando? Alguma pergunta? Pode falar, Maria. Professor, minha pergunta é sobre outra questão. Uhum. A respeito da morte, né? Que a morte é em relação à impureza e a morte de Aaron e Miriam é outro sentido de morte, né? Como Ou assim? não? Espera aí, deixa eu tentar explicar. Tem um outro significado, porque igual, por exemplo, tem a morte que o senhor comentou a respeito da impureza. Você está impuro, então você se conecta com a morte. Certo. E a morte de Miriam com Aaron tem o mesmo não tem, eu acho que não tem o mesmo sentido, né? É outro Olha, sentido de morte da palavra, sabe? sim. Então, muito boa sua pergunta, Maria. Muito boa, muito importante. Quando a gente fala da morte de pessoas justas, tá? Somente de tzadikim, de pessoas cuja alma é bem elevada, o que a gente tem que entender e saber é que sempre quando eu toco nesse ponto, eu lembro de um ensinamento que fala assim, que tem muita gente que parece que está viva, mas na verdade está morta. Enquanto existem muitas pessoas que parecem que estão mortas, mas na verdade elas estão mais vivas do que nunca. É mais ou menos isso. Um justo, uma pessoa que ao longo da sua vida dedicou verdadeiramente a sua própria existência a essa transformação, a levar a luz para outras pessoas, a ser um canal, essa pessoa, na verdade, ela não morre. Para quem tá do lado de cá, para quem está no filme desse lado, a gente vê as pessoas morrendo, né, saindo desse plano material. Mas para a pessoa que experimenta essa passagem, não é morte. Pelo contrário, dependendo da maneira como ela viveu a vida dela aqui, ela se conecta com ainda mais vida. Ela fica ainda mais viva do que ela era antes. Pode falar. É isso mesmo que veio na minha mente, que no sentido que às vezes a morte de algo, na verdade, é sinal de vida, é sinal de renovação, né? É sinal de algo novo, alguma coisa nesse sentido, sabe? Por isso que a gente fala ilulá. Ilulá é o termo que nós usamos quando a gente celebra a data de falecimento de um justo. Não é um dia triste. Quando se trata de um justo, pelo contrário, é um dia de celebração. Por quê? Porque a gente entende que essa alma ela está num lugar ainda mais elevado, ainda mais vivo do que ela estava aqui. Aqui ela estava viva, agora ela está mais viva ainda. E aí você para pensar sobre o que é essa impureza. O que é a impureza do contato com o morto? Normalmente, né, é quase sempre assim, quando uma pessoa morre, por que a gente sofre? Por que a gente sofre quando alguém próximo a nós morre? É porque é pelo que a pessoa está sentindo ou é por causa do que nós estamos sentindo? É por causa que a pessoa morreu e agora ela está num lugar melhor, a gente está triste por causa disso?
Ou a gente está triste porque agora a gente tem um vazio. Antes tinha uma luz que vinha daquela pessoa e que preenchia algo aqui dentro de nós, e agora, com a ausência dessa pessoa, a gente não tem mais aquilo. Por que a gente fica triste? É porque a pessoa se elevou e certamente está num lugar muito melhor do que o atual, ou é porque agora a gente tem um buraco aqui dentro que não está sendo mais preenchido com a energia daquela pessoa. Então aqui a gente entende o que é essa impureza do contato com o morto. A impureza do ego. A impureza do desejo de receber somente para mim mesmo. Enquanto essa pessoa estava aqui comigo, eu estava completo. Agora ela foi embora, está faltando alguma coisa em mim. Ela não está aqui mais para preencher o meu espaço. Só que eu tinha que estar ao contrário, eu tinha que estar me sentindo bem, porque eu sei que essa pessoa ela está mais viva do que nunca. Ela está muito mais elevada. Óbvio, né? Se ela realmente fez um bom trabalho aqui em vida, certamente ela está. Mas independente disso, porque aí a gente poderia pensar, não, se a pessoa ela foi um rachá aqui em vida, ela realmente, depois que ela sai desse mundo físico, ela passa a ir por um processo de limpeza, de purificação, mas que, mesmo assim, eventualmente vai levar ela para um lugar melhor. Depois que ela passar pela purificação que ela precisa passar, ela vai chegar num lugar ainda mais elevado. De acordo com o Torá, inferno não é uma coisa eterna e permanente, é só uma parada aí no trajeto. Não existe condenação eterna. Isso aí é mito. O que existe, sim, essa pessoa ela foi extremamente negativa nesse mundo, depois que ela morre, ela precisa passar ali por um período de purificação, precisa se purificar, precisa, né, e tal, pagar ali os seus débitos. E tudo bem, não tem problema. Depois que paga, não fica pagando eternamente. Tem um período certo, depois a gente pode entrar nesse mérito, mas tem um período certo ali de retificação que a alma impura precisa passar depois que ela sai desse mundo físico, mas depois desse período, eventualmente ela chega num lugar bom, ela chega num lugar elevado, ela chega num lugar vivo, mais vivo do que ela estava aqui nesse mundo. Agora, se a gente está falando aí de uma pessoa que em vida fez trabalho espiritual, se esforçou, permitiu transformou a si própria em vida, em vez de ser egoísta, em vez de ser mesquinho, em vez de ser fofoqueiro, em vez de ser mentiroso, ela optou pelo outro lado, em ser proativo, em ser verdadeiro, em ser humilde, em amar as pessoas, em compartilhar coisas boas, assumir que ainda que eu esteja buscando fazer tudo da melhor forma possível, eu sei que é muito possível que eu esteja fazendo tudo errado, e tudo bem também, porque esses erros vão apontar a direção certa para mim, e eu vou fazer melhor ainda. Essa pessoa, depois que sai desse mundo físico, uau! Ela conecta com um estado ainda mais elevado. Ela fica mais viva ainda. Pode falar, Dani. Eu gostaria de pegar carona nessa sua fala aí, porque eu estou fazendo uma reflexão do que você está falando. Você me conhece muito bem e eu não posso ter vergonha de assumir o ego exacerbado que eu sempre tive, né? E eu refletindo aqui no passado, me remete principalmente eu quando cristão, o cristianismo ele te leva muito para uma repreensão de ego, né? Então você tem que controlar ele de uma forma, eu vou falar a minha experiência, né? Eu tenho que falar por mim mesmo, né? Então nesse meu período do cristianismo, eu fui alguém que buscou um controle muito forte desse ego, né? Mesmo tendo ele de uma forma exacerbada, né? Tendo essa dificuldade. E hoje, não sei enfim, a minha reflexão de hoje é que hoje, digamos que eu consigo soltar ele um pouco mais, e eu percebo que ele se perde sozinho. Em que sentido? Ao ponto de eu ter um ego tão exacerbado, ele vai se alimentando, eu percebo ele se alimentando, ele me infla, e quando eu menos espero, a hora que eu tropeço é a hora que me dá o prazer.
Então, a hora que eu vejo que esse ego caiu, é a hora que eu consigo enxergar algo, independente da relevância do tema, digamos assim, tá? Porque às vezes é por coisa fútil, que foi um exemplo que me refletiu hoje, né? Mas, de alguma forma, aquilo tem me alimentado muito mais. Aí a minha pergunta seria, isso é uma forma perigosa? Seria uma forma... qual seria a reflexão sobre uma ideia como essa, irmão? Olha, é um aspecto interessante, sabe? Assim, eu não me incomodo muito com o ego, eu deixo ele solto, e aí quando ele toma uma pancada, que é inevitável, de fato isso vai acontecer, ou de uma forma proativa, ou de uma forma reativa. Se é de uma forma reativa, ou seja, o seu ego vai receber ali uma rasteira, e vai acontecer. Se nesse momento você consegue identificar verdadeiramente que se trata do seu ego sendo ali espremido, massacrado e tal, isso levar você para uma situação, sabe, para uma reflexão e para um lugar de que, poxa, que bom que o meu ego está passando por esse perrengue agora, porque é exatamente isso que ele merece por ele ter sido tão... por ele ter ficado tão solto. Brincadeiras à parte, eu cheguei ao ponto de pensar, a sorte dele é que ele não é físico, senão eu batia nele, eu queria brigar com ele, de tão sem vergonha que ele é. Tem que ter bastante... à parte, mas... na verdade, assim, tem que ter um nível de consciência relevante para conseguir identificar isso, né? Porque normalmente, quando o nosso ego ele é golpeado, com muita facilidade, ele acaba convencendo a gente que a gente é a vítima. Claro, nós somos claro. só a vítima do sistema. Mas Sim. se no momento da pancada no ego a gente realmente reconhece, né, que não, isso é o meu ego tomando essa pancada, isso é uma maneira, na verdade, é uma forma muito clara e evidente de que a pessoa ela tem uma autoconsciência relevante, ela tem uma autoconsciência, eu diria que até, de certa forma, avançada, né? Porque, de novo, aí você não tá ajudando, você tá querendo alimentar ele, você tá conseguindo. Se sentir vítima. Dessa forma você vai alimentar ele. Eu já tô falando para você que ele é exacerbado. Você vai lá e dá uma bala de canhão dessa para ele. Também. Eu vou ter que tô falando pode ser que não seja nada disso. Eu espero que esteja mesmo, que senão ele perde o controle, aí eu não consigo domar ele, cara. Ele é difícil de lidar. Tá bom, querido. Obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Não é só o seu não, viu, Daniel? Tamo junto. Que bom ouvir isso, viu? Porque o meu tem hora que, olha, como eu falei, dá até vontade olha, chamar ele para um MMA, alguma coisa assim, porque não é fácil, viu? A hora que eu me deparo, o pior é que o problema é que a gente, quando vê, já tá envolvido, porque são muitas coisas que a gente cria hábitos, né, de longa data, e para quebrar isso é muito difícil. Mas eu acredito que é uma reflexão, né? O Talmud, eu acho que ele, para mim, eu que sou uma pessoa que gosto muito de debater, então esse tipo de coisa, como eu não tenho esse privilégio, como os sábios tinham, né, de poder debater coisas grandiosas, e eu sinto essa necessidade, eu acabo de debater coisas fúteis, e acaba que dessa forma eu consigo trabalhar isso e de alguma forma, claro que a gente, pela imaturidade, pela falta ainda de habilidade, mais apanha do que consegue se elevar, mas o pouco que a gente se eleva, eu acho que realmente é muito valoroso, e é isso que a gente tem que se apegar, porque para elevar, não dá para buscar elevação fazendo as mesmas coisas, né? Sim. Tá bom, tá ótimo. Olha, pessoal, mais uma vez, excelente. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que a aula de hoje realmente tenha trazido boas reflexões para cada um de nós ao longo dessa semana. Mas o mais importante é que a gente tenha que guardar é que essa semana é uma semana de transformação real, tá? Entender que o que a gente quer é que os nossos estudos sejam gravados, Rukat, gravados na nossa alma, tá bom? Na nossa alma, sabe? Que a nossa humildade nos purifique cada vez mais, para a gente poder servir a Hashem de uma forma ainda melhor, tá bom? Com menos ego e com mais luz, tá bom? Então é isso, tudo de melhor sempre. Escreve lá no grupo o que você aprendeu de importante na aula de hoje, tá bom? E é isso. Até semana que vem. Tchau.